90% dos brasileiros viajam de carro ou de ônibus. No transporte de cargas, a preferência também é pelas estradas. Os trens mais econômicos e menos poluentes circulam apenas nos trechos mais lucrativos. Enquanto isso, linhas, vagões e estações da antiga rede ferroviária apodrecem abandonados e sem fiscalização. É o que você vai ver na segunda reportagem da série Fora dos Trilhos. De longe, parece uma serpente avançando pelas ruas estreitas. Itabira, no interior de Minas, sempre foi assim. O trem se confunde com a cidade. Hoje, a estação remodelada recebe poucos passageiros. A estrada de ferro já não é a principal ligação dos moradores com Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Mas os vagões de carga continuam carregados. Como na época em que Carlos Drummond de Andrade chamava a composição de o maior trem do mundo. Mas para o morador mais ilustre de Itabira, a estrada de ferro não era um caminho de felicidade. Carlos Drummond de Andrade enxergava na ferrovia o desmonte das montanhas que envolvem a sua cidade. De trem, o minério de ferro era levado embora. E sobre isso, o poeta escreveu versos tristes. Britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões, no trem monstro de 5 locomotivas, foge minha serra, vai deixando no meu corpo e na paisagem mísero pó de ferro, e este não passa. Minérios, combustíveis, grãos, fertilizantes, cimento. Os trens são responsáveis por 20% da carga transportada no país. Tem um papel importante para a economia. Mas dos 28 mil quilômetros de trilhos entregues aos particulares, mais de 4 mil foram abandonados pelas concessionárias, dizem os engenheiros ferroviários. Seriam trechos pouco lucrativos. Não pode agora dizer que ela recebeu algo que ela não sabia, que aquele trecho não seria rentável. Levou o osso e levou o filé. Quase todos os trens de carga no Brasil estão nas mãos de particulares. Com a privatização da antiga rede ferroviária federal nos anos 90, as empresas ganharam o direito de explorar as linhas por 30 anos, usando trilhos, vagões e estações pelo mesmo período. Pelo modelo de privatização, a rede ferroviária passaria a gerenciar os contratos com as concessionárias e a fiscalizar os bens arrendados. Mas essas imagens feitas no interior de São Paulo mostram o descuido com o patrimônio público. Esse bem é abandonado pelas concessionárias, que não existe uma cobrança por parte do governo. Esse patrimônio vai sumindo. Com a extinção da rede ferroviária no começo deste ano, a fiscalização ficou pulverizada em vários órgãos do governo. Entre eles, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, uma espécie de ANAC do solo. O diretor da ANTT nega que haja abandono das linhas. Obviamente, algumas dessas vias já estavam fora de operação da rede, mas mesmo assim estão em posse do concessionário, porque a possibilidade de uma futura viabilidade foi a forma de preservar esses leitos ferroviários. Mas nós encontramos leitos abandonados até em trechos urbanos. Nós estamos dentro da cidade de São Paulo e repare que nesse ponto os trilhos simplesmente sumiram. Por aqui passava o trem que levava passageiros até Santos, no litoral de São Paulo. Pelos registros da antiga rede ferroviária federal, esse trecho consta como em operação. Mas a empresa particular que recebeu a concessão não cuidou da linha. Os trilhos foram arrancados e a estrada de ferro está desaparecendo. São 20 quilômetros assim, um vazio completo. Sumiram também dormentes e postes. A ALL, concessionária que cuida do trecho, diz que a responsabilidade não é dela. Esse é um ramal desativado que estava aí já há mais de 10 anos desativado, já não passava nada. Nós não recuperamos ainda seu trecho. Luciano vive na pequena Iperó.
uma das 1000 cidades brasileiras que surgiram em torno de estações ferroviárias. Aqui era a cabine de comprar passagens, era uma estação bem movimentada, né? Tinha muitos namorados que vinham aqui para arrumar namoradas, né? Pegava o trem também, a gente ia para Sorocaba, Campinas. Agora tá isso daí, esse descaso aí mesmo, tremendo. Filho, neto e bisneto de ferroviários, ele se sente órfão na plataforma. O trem passa tão perto, mas já não para por aqui. Na reportagem de amanhã, você vai ver como um patrimônio se perde com o tempo. Vagões que são cortados e retalhados, bilhões de reais se transformam.